Como é feita a gestão de fortuna em um Multifamily Office? É esse o tema que nós vamos falar hoje. Eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Bom, o primeiro ponto é a gente entender para que serve uma gestão de fortuna. Basicamente, é para a gente entender como que o patrimônio ele consegue proporcionar a maior quantidade possível de qualidade de vida para uma determinada família. A gente já falou disso num outro vídeo, então se você quiser saber um pouco mais em detalhes sobre o que é o Life Center Planning, clica aqui em algum lugar desse vídeo, vai ter um link para você acessar. Um passo importante é a gente avaliar como que a gente pode avaliar uma boa gestão. Primeiro de tudo, avaliar se você não está pensando nos indicadores errados para fazer essa mensuração. Por exemplo, é muito comum os investidores avaliarem se uma gestão é boa ou é ruim, se a determinada carteira que essa família tem bateu o Ibovespa, se ela bateu o CDI, e sinceramente isso pouco importa. E quais são então os objetivos ou o benchmark, o comparador que você deveria ter para avaliar uma boa gestão? Bom, primeira coisa é a gente saber qual que é o benchmark da carteira, o que você deve comparar. Lembra que a gente tem que fazer um planejamento patrimonial bem detalhado para entender onde a gente quer chegar? Então, uma parte desse planejamento patrimonial é identificar qual que é a rentabilidade requerida para o atingimento da meta. Normalmente, aqui no Overclub, a gente utiliza, muda um pouco, mas alguma coisa em torno de 4,5%, 5% acima da inflação. Então a gente sabe que se a gente tiver esse tipo de rentabilidade acima da inflação, isso significa que a família vai conseguir viver com a renda do patrimônio. Um exemplo, se uma família quer uma renda, por exemplo, de 100 mil reais por mês, 4,5% disso, a gente está falando de 100 mil, 1.200.000, vai dar um pouco mais de 25 milhões de patrimônio. Então a gente sabe que uma família com um patrimônio de 25 milhões, aproximadamente, um pouquinho mais, vai gerar uma renda de 100 mil reais por mês, que é exatamente isso que aquela família precisa para viver a qualidade de vida. Ou seja, o benchmark, o comparador, não é o CDI, não é o Ibovespa, é os 4,5%, 5,5%, 5% acima da inflação, porque isso significa que a família conseguirá viver com a renda que desejou. Além das métricas de rentabilidade, o mais importante são as métricas de segurança. Afinal de contas, uma gestão de fortunas em um Multifamily Office, ela preza essencialmente pela preservação de capital. Então, a parte da segurança dos investimentos, da alocação de recursos, ela é primordial. Então, existem algumas maneiras da gente avaliar o resultado, avaliar a segurança de uma alocação. Mas para que você consiga fazer isso de uma maneira fácil, uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras é você avaliar a relação de risco-retorno. Por exemplo, se você tem duas carteiras que vão te entregar 10% de rentabilidade, mais uma tem um risco, e aí risco eu estou falando em volatilidade, o que a gente está falando, quanto chacoalha a carteira? De 10%, enquanto a outra tem uma volatilidade, risco, de 1%, é muito mais interessante para a sua carteira ter o mesmo tipo de rentabilidade, os 10%, com o menor nível de risco possível. Essa é a relação risco-retorno. Tem um índice chamado índice Sharpe que mede isso, facilita para você. Tá? Quanto maior esse número, mais próximo a 1, quanto maior, melhor, mas se ele estiver próximo a 1, já é bem interessante. Não em todas as situações, mas de uma forma geral você pode ter isso. Basicamente é o seguinte, imagina que te ofereçam 100 reais para você entrar num ringue de boxe e lutar com o Mike Tyson. Provavelmente você não vai querer fazer isso. Mas se te oferecerem 100 milhões de dólares para fazer a mesma coisa, vai ficar lá 30 segundos, provavelmente você vai fazer. Isso que a gente está falando de relação de risco-retorno. Então, muito mais importante de quanto sua carteira vai ter de rentabilidade é quanto de risco ela entrega para que você chegue lá. Além da oscilação da carteira, do que a gente chama de volatilidade no mercado, outro ponto de segurança que é muito importante a gente avaliar quando nós fazemos uma gestão de recursos dentro do Family Office é o risco de ruína. O que é isso? Basicamente é o risco de perda permanente de capital. A gente não quer estar exposto de nenhuma maneira a esse tipo de risco. O que é isso, Walter? É aquele tipo de investimento, aquele tipo de alocação onde você tem pouco a ganhar e muito a perder. A gente não quer se expor a isso. Por exemplo, se você tem perda permanente de capital, a gente está falando um exemplo. Sabe as alocações que você pode fazer em um banco completamente de segunda linha, acima do limite do fundo garantidor de crédito,
que vai te dar uma rentabilidade talvez em vez de 100, 130% do CDI, mas é um banco minúsculo, ou seja, você tem um teto de rentabilidade, mas você pode ter uma perda permanente de capital. Não necessariamente isso é uma coisa interessante você fazer, tá bom? Então é muito importante a gente ficar de olho nesse tipo de operação. Outro exemplo poderia ser a alavancagem. Não é interessante você, quando o foco é preservação de capital, estar expostos a ativos que tenham alavancagem. Vou dar um exemplo. O Ibovespa, ele tem uma volatilidade média, ou seja, quanto ele chacoalha, de em torno de 20%. Ou seja, é esperado que o índice ele varie 20%. Isso é normal. Mas em períodos de estresse, como por exemplo, greves caminhoneiros, pandemia, a crise de 2008, essa volatilidade aumenta de uma maneira muito alta. Então vamos supor que você tenha um determinado tipo de investimento e você esteja alavancado em, 5 vezes no índice. Normalmente isso não teria um grande problema com relação ao risco de ruína. Mas, em um grande evento, essa volatilidade subindo muito, vamos supor que ele suba para 40%, 45%, que é o que acontece normalmente quando a gente tem um pico de estresse. Se isso acontecer de uma vez só, você tem uma perda permanente. Ou seja, você pode ficar muito tempo tendo uma rentabilidade muito interessante devido à alavancagem e em um único momento você pode vir a perder tudo. Não faça isso. Não se exponha à alavancagem de uma forma excessiva no patrimônio. Bom, de fato, vamos falar agora como que é feita uma gestão no Multifamily Office. A primeira coisa que a gente faz é lembrar que o objetivo é preservação de capital. Não queremos descobrir qual que vai ser a próxima Apple. Isso pode até acabar acontecendo, mas não é o objetivo. O objetivo é a preservação de riqueza e a transferência desse patrimônio ao longo das próximas gerações. Pensando nisso, o objetivo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar como que nós vamos fazer a alocação desse recurso. Porque existem diversas maneiras. A primeira maneira é direta, a gente pegar e investir diretamente nos ativos que a gente entende que façam sentido na carteira daquela família. Um outro exemplo é a gente montar, por exemplo, um fundo exclusivo. Por que fundo exclusivo? Eu posso até fazer um outro vídeo aqui sobre os benefícios, mas basicamente, ao montar um fundo exclusivo, hoje, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas você tem uma série de vantagens tributárias, é possível diferir o imposto, não existe num fundo fechado hoje o COB-COTA, essa antecipação de imposto do governo, e você também consegue fazer uma gestão, compra e venda de ativos dentro do fundo sem incidir imposto de renda, além de facilitar um planejamento sucessório que você consegue doar cotas, por exemplo, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas é uma outra forma. Outra forma de investir é quanto que nós vamos investir offshore e se nós vamos fazer esse investimento offshore de uma maneira direta, comprando os ativos, ou se nós vamos constituir uma empresa para fazer isso, uma empresa offshore. Lembrando que constituir uma empresa offshore e investir nos Estados Unidos ou fora do Brasil é perfeitamente legal. O brasileiro pode investir aonde ele quiser, desde que o dinheiro seja lícito e ele pague os devidos impostos referentes a isso. Também tem alguma série de vantagens fazer investimentos através de uma empresa offshore. Algum deles eu posso citar como a minimização de imposto de sucessão, que no Brasil hoje é um imposto estadual, pode ir de 4% a 8%, isso provavelmente vai aumentar, mas nos Estados Unidos isso pode chegar a 40%, 50%. Então numa alocação de fortuna é muito importante se atentar a quanto de imposto os herdeiros vão ter que pagar. Então normalmente a gestão offshore que nós fazemos é importante que se constitua uma empresa offshore para fazer esse tipo de investimento. Repare que eu disse quanto de alocação offshore nós teremos na carteira, mas não se nós teremos uma alocação offshore. É comum receber algumas perguntas, por exemplo, vale a pena eu investir fora do país? Gente, numa alocação de fortunas, quando a gente está falando de um patrimônio robusto, mesmo se não for um patrimônio robusto, é muito importante se ter uma alocação em moeda forte, a gente pode falar do dólar, e é muito importante a gente ter alocação fora do país. Não faz sentido, por exemplo, para um australiano investir uma boa parte do patrimônio dele no Brasil. Então, será que faz sentido para o brasileiro investir boa parte do seu patrimônio, ou quase a totalidade dele, simplesmente pelo fato de ter nascido no Brasil? O Brasil corresponde por 3% do PIB mundial, alguma coisa em torno de 3%, ou seja, 97% do restante da riqueza produzida no mundo inteiro não está no Brasil. Será que a cura para uma vacina, para uma pandemia, vai ser descoberta aqui no Brasil ou em outro lugar? Uma Amazon
um McDonald's, ou seja, grandes empresas, será que a probabilidade estatisticamente é mais fácil isso ser criado fora? Outro ponto, o seu custo de vida. O seu custo de vida está atrelado ao dólar. Não necessariamente por conta do celular que você usa, mas possivelmente pela comida que você come. Trigo, ou seja, os produtos de uma forma geral, eles são negociados em dólar. Então é importante, para proteger da inflação, não simplesmente investir em ativos brasileiros, que tem a inflação como seu benchmark, mas investir em ativos internacionais que conseguem repassar o custo da inflação, como por exemplo o dólar. Tá bom, mas de ordem prática, como de fato é feita uma gestão de recursos no Multifamily Office? Normalmente, as famílias que nos procuram outros Multifamily Office, elas procuram para fazer uma gestão, uma preservação da riqueza, mas para o longo prazo. Não, a família não vai utilizar todo o patrimônio de uma maneira rápida. Nós, aqui no Overclub, nós utilizamos o Yale Model. O que é isso? Imagino que outras empresas também utilizam. A Yale Model foi criado pelo David Swensen, que é o diretor de investimentos lá da faculdade de Yale. Ele ganhou muita notoriedade pelos resultados que ele obteve ao longo do tempo. Como é que é feito? Basicamente, esse Yale Model diz que você deve identificar quais são as classes de ativos que vão fazer parte daquela alocação de recursos. Então nós estamos falando de renda fixa, de renda variável internacional, renda variável de países emergentes, real estate, que são os imóveis ou fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, enfim, diversas classes de ativo, como que elas vão estar e que proporção que elas vão estar dentro do patrimônio. E o segundo ponto é basicamente monitorar para rebalancear a proporção dessa classe de ativo ao longo do tempo. Para quê? Para dois motivos, basicamente. O primeiro, para a gente não ter uma exposição ao risco maior do que nós queremos. Um exemplo disso. Vamos supor que um determinado portfólio a gente entenda que a gente tenha que ter 20% de ações internacionais. E seja um momento muito interessante da Bolsa, vamos supor lá em 2009, onde a Bolsa subiu pra caramba. Vamos supor que aqueles 20% tenham virado 30%. Bom, nesse momento, 30% é muito acima dos 20% iniciais e a gente vai estar com uma exposição muito maior nessa classe de ativo do que a gente pretendia. O que a gente faz numa situação como essa? A gente resgata, a gente vende aqueles ativos e volta com a participação de 20%. E a gente aloca nos ativos que estão subdimensionados na carteira. Dessa maneira, a gente vai conseguir adequar a nossa exposição ao risco e fazer uma coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, que é comprar na baixa e vender na alta. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira racional e não emocional. A Vanguard, uma das maiores gestoras de recursos do mundo, com mais de 3 trilhões de dólares de ativos sob gestão, ela fez um estudo, tem outros estudos, mas do dela talvez seja um dos mais contundentes, ou talvez o mais novo que eu tenha observado. Ela diz que 88% do resultado de uma carteira advém do asset allocation, ou seja, da alocação macro de recursos, e somente 12% vem do timing, que é saber a hora de comprar, a hora de vender. Por isso que a gente dá muita importância, muito valor à alocação de recursos de uma maneira macro. Mas como escolher a determinada classe de ativo, o percentual para ter em cada classe de ativo? Quanto eu vou ter em renda fixa, quanto eu vou ter em renda variável? Como é que a gente faz para descobrir isso? Tem uma forma. Primeira é saber qual que é a rentabilidade requerida. Como que nós sabemos a rentabilidade requerida? Lembra do planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial vai dizer qual que é a rentabilidade requerida para a renda. E esse é o nosso benchmark, não o CDI, o Ibovespa, que nem a gente já falou. Vamos imaginar que seja 4,5% acima da inflação. Então, a gente sabe que 4,5% acima da inflação, a gente vai precisar, é necessário para que aquela família viva com a renda necessária. Legal. E agora, como que a gente monta? A gente tem que montar uma carteira que seja capaz de, ao longo do tempo, entregar esse tipo de resultado. Aí entram dois fatores: capacidade e disponibilidade ao risco. Vou dar um exemplo. Talvez uma pessoa conheça do mercado financeiro, entenda e sinta totalmente confortável e tenha uma exposição em renda variável maior. Legal, ele tem uma disposição ao risco, ela está totalmente confortável. Mas vamos supor que essa pessoa seja uma senhora de 90 anos. Apesar da disposição ao risco dessa pessoa, talvez ela não tenha tempo suficiente, outras palavras, capacidade de absorver uma recuperação da bolsa de valores e fazer sentido naquela carteira. Então é sempre importante a gente avaliar, qual que é a rentabilidade requerida e depois avaliar a capacidade de exposição ao risco daquela família especial para saber e conseguir adequar qual será o percentual para que seja possível conseguir a rentabilidade requerida. Apesar do asset allocation, alocação macro de recursos,
corresponder por tanto do resultado de uma carteira ao longo do tempo, como diz a Vanguard, 88%, que é muita coisa, é entendível e dá para aceitar, entender que os investidores, de uma maneira geral, prefiram muito mais o timing, que é saber qual que é aquele investimento da moda, qual que é aquele outro investimento. Isso a gente não faz em hipótese nenhuma aqui na nossa empresa e quando a gente estava falando de uma alocação de longo prazo, porque não é isso que vai determinar o resultado de uma carteira e uma preservação de capital ao longo do tempo. Mas é muito comum. Se você ligar agora à internet, entrar em qualquer site de finanças, provavelmente você vai se deparar com algum tipo de mensagem como invista nas 3 melhores ações, as ações que mais vão pagar dividendos, ou pior, no começo do ano sempre tem uma revista muito famosa que fala onde investir em 2021, em 2025, quais são os melhores rankings de fundos de investimento. Isso tudo leva o investidor a tomar uma decisão completamente errada, que é investir naqueles investimentos que tiveram um retorno melhor no passado ou que, baseado em uma dica ou em uma projeção de futuro, vão ter um desempenho melhor num curto espaço de tempo no futuro. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente monta uma carteira de investimentos e se preocupa com o que vai acontecer no próximo passo, a gente está montando uma carteira de investimentos pensando em market timing. Por que isso? Imagine que a gente tem um determinado cenário econômico, baixa da inflação. Um cenário agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós temos a menor taxa de juros da história do país. A taxa de juros está em 2%. Ou seja, quem investir na taxa de juros, lá no Tesouro Selic, vai ganhar 2% ao ano. O que você é forçado a fazer? Mudar e investir em outros lugares para ganhar mais do que isso. Onde que você investe num cenário como esse? É muito comum e é muito óbvio falar para investir em ações, que as ações vão gerar um resultado mais interessante. Sim, possivelmente sim. Só que se você tem que aguentar ficar em ações num período longo de tempo, pode ser que você fique 5, 6, 7 anos sem nenhum tipo de resultado. E se você entrar nessas dicas de timing, possivelmente você vai se frustrar em algum momento e vai sair dessa operação simplesmente porque você não sabe o que você está fazendo. Então é muito mais importante do que ficar tentando acertar qual é o melhor investimento do momento, é você montar uma política de investimento, uma boa estratégia de investimentos e seguir ela fielmente. Que é um outro exemplo disso? O maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Esse cara, ele consegue um investimento mensal, uma rentabilidade de um pouco mais do que 1%. Ele consegue 1,5% ao mês. É isso que ele consegue. E ele é o melhor investidor do mundo. 20% ao ano. É alguma coisa assim que o Warren Buffett consegue de investimento. Então desconfie de rentabilidade muito acima disso. Mas o que ele sabe? Ele sabe o círculo de competência dele. Ele sabe do que ele é bom. O Warren Buffett, ele não ganha dinheiro com real estate, ele não ganha dinheiro com crédito, ele não ganha dinheiro com investimentos alternativos. Ele ganha dinheiro com ações, é isso grosso que ele faz. Então ele não vai entrar em onda, por exemplo, de Bitcoin, apesar de muitas pessoas terem ganho dinheiro com Bitcoin. Ele não vai comprar ouro feito um louco, apesar de ter comprado um pouquinho agora, porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso. Ele não vai entrar em real estate feito maluco, porque tem muita gente ganhando dinheiro. Não é necessário ganhar dinheiro e aproveitar todas as classes de ativos para fazer uma gestão interessante, uma gestão de sucesso. Não se preocupa com isso. Não se preocupe em ganhar de todas as maneiras. Se preocupe em ter uma gestão eficiente. Tem um termo que a gente utiliza muito, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que são pessoas que ficam desesperadas para aproveitar todas as oportunidades a todo momento. Calma, não precisa aproveitar todas as oportunidades para ter um resultado interessante na carteira. E é isso que a gente tem que olhar quando a gente pensa em preservação de capital ao longo do tempo. Bom, depois que a gente já tem a rentabilidade requerida, já sabe capacidade de exposição ao risco, já entendeu qual é a classe de ativo, já montou uma alocação determinada para aquela família para conseguir atingir aquele objetivo, a gente precisa chegar aonde? Quais investimentos nós vamos escolher? Quais são os ativos? E vamos imaginar que nós estamos escolhendo fundos, que é a coisa mais fácil da gente pensar aqui falando. Quando você vai escolher um fundo, você precisa se atentar ao quê? Quem é o gestor? Qual que é a equipe de gestão? Qual que é o histórico desse gestor? E aqui eu não estou falando somente de histórico de rentabilidade, mas histórico de gestão. Como é que essa gestão se comportou em determinados eventos ao longo do tempo, comparativamente com outros gestores que fazem exatamente a mesma coisa, para comparar laranja com laranja. Por exemplo, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, crise subprime, pandemia do coronavírus. Como é que esse pessoal lidou com essa situação? Obviamente, rentabilidade passada é importante também para a gente entender qual que é o potencial de gestão dessa casa, dessa asset. Mas
o importante é o geral. Isso como é que a gente faz para entender um pouco melhor o fundo. Não se preocupe em estar no melhor fundo, não se preocupe em pegar o relatório do seu banco, do seu private bank e olhar qual que foi o que teve o melhor resultado no último semestre, no último ano, nos últimos 2 anos. Não é isso que vai fazer você fazer uma alocação interessante. Uma alocação de recursos é que nem uma salada de frutas. Você pode talvez não gostar de kiwi, mas uma salada de frutas, um morango, kiwi, uma pera pode ficar com um sabor mais interessante para você. Então, se preocupe em ter os 10, 15 melhores fundos daquele segmento. Então, se você vai estar falando, por exemplo, de renda variável, se preocupe em estar posicionado dentro dos 10, 15 melhores fundos. Por que eu não falo melhor? Porque a gente não sabe qual que é o melhor. A gente não sabe qual que é o melhor e os melhores eles se alternam entre si. O primeiro ele vira o 15º no outro ano, o 15º vira o terceiro, o quinto no outro ano. O que é importante é estarmos bem posicionados. Se nós estivermos bem posicionados nesses investimentos e montarmos uma alocação com uma estratégia sólida, como é o Yale Model que eu falei, ao longo do tempo, provavelmente você vai ser um investidor de sucesso. E é assim que nós fazemos a gestão de recursos aqui no Overclub. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco melhor sobre como que é feita uma gestão de recursos no Multifamily Office. Se vocês gostaram desse conteúdo ou querem saber alguma coisa a respeito, deixe seu comentário aqui embaixo, me avise que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Um abraço!